Acho que já entrou bastante gente aí. E aí já está na tela aí o nosso texto de hoje, tá? João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Na verdade, os versículos 31 e 32 apenas nós vamos ler hoje, a princípio, né? E vamos trabalhar em cima desses versículos aqui. Tem algo muito especial de Deus para nós. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, tá bom? Seja bem-vindo, vocês que estão entrando agora. Abre aí a sua Bíblia aí, João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Tá bom? Eu vou ler com você o texto. O texto diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, nós vamos orar e nos preparar para esse momento. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos pela Tua palavra, Senhor, nesse momento, para que em nome de Jesus nós sejamos edificados em Ti nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, fala ao íntimo do nosso ser, trabalha tudo aquilo que o Senhor precisa falar conosco nessa noite, Senhor, além daquilo que nós queremos ouvir simplesmente, Senhor, mas aquilo que o Senhor deseja falar. A Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, nós cremos nisso, Senhor. Por isso, fala aos nossos corações, trabalha em nosso ser, Senhor, meu Deus, e nos direciona enquanto igreja, Senhor, coletivamente e individualmente também em direção à Tua vontade. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos, Senhor meu Deus, de nossas casas, de nossa vida, de nossa mente nessa hora. E clamamos, pedimos ao Senhor nessa noite, que mais uma vez apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham um lugar para reinar e agir no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos nos situar, né, dentro do texto para que a gente possa compreender a profundidade dessa passagem. Nessa situação aqui de João, no capítulo 8, Jesus estava, mais uma vez, como muitas vezes ele aproveitou, para ensinar no templo, né? Os templos não eram templos cristãos ou evangélicos, os templos eram templos judeus, né? Então, os judeus se dispunham ali para viver a sua vida religiosa, né? Para aprender dentro daquilo que eles tinham aprendido do judaísmo, né? Aprendido acerca de Deus dentro do contexto, né, da ideia que nós vemos presente no Antigo Testamento, né? Até a manifestação do Messias, que é Jesus. Então eles se reuniam no templo para isso, e Jesus aproveita então, né, Jesus era judeu, né, fazia parte do povo judeu, então ele aproveitava o espaço do templo, aquele espaço muitas vezes para poder ensinar as pessoas e trazer os seus ensinos às pessoas e principalmente apontar para o reino de Deus. Então, no início do capítulo 8, o texto diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Então, como sempre acontecia, né, muitas vezes acontecia, Jesus estava sempre ali rodeado de pessoas ali para serem ensinadas, né? Inclusive, quero aproveitar aqui, convidar você quarta-feira a continuação do nosso Sermão do Monte, né, do estudo que nós estamos tendo no Sermão do Monte, que nós iniciamos na última quarta-feira, essa série muito especial. Então, quarta-feira a gente vai estar falando sobre isso, que também foi uma das grandes ocasiões, né, em que Jesus estava ali ensinando as pessoas. Então, Jesus aqui está ensinando no templo, era um lugar mais convencional, né, e muitas pessoas procuravam Jesus, como sempre a gente observa, né, por diversos motivos, e se sentavam ali na presença de Jesus para serem ensinadas. É nesse contexto aqui que nós temos, João relata, né, a história, né, daquela mulher surpreendida em adultério, que é apresentada diante de Jesus, com pessoas que queriam apedrejá-la, né? E aí, uma vez passada ali aquela situação, Jesus tendo dispensado aquela mulher, os fariseus ali
eles permaneciam ali tentando de alguma maneira desmerecer aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus falava. E aí a gente chega no versículo 12, em que Jesus, o texto diz, falando novamente ao povo, ou seja, depois daquela situação ali, daquela mulher surpreendida em adultério, Jesus retoma novamente os ensinos que ele estava querendo apresentar naquele dia ali. E diz o texto então que, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Então Jesus se apresenta aqui como luz do mundo, assim como ele se apresenta em outros momentos, e ele é questionado pelos fariseus. Diz o versículo 13 que os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. E aí, tendo feito isso, Jesus começa a responder a esses fariseus, e as respostas de Jesus trazem, então, validade sobre o seu testemunho. Na verdade, ele vai começar a apresentar, justificar por que o seu testemunho é válido. Né? Então, ele vai falar diversas coisas, como, por exemplo, que o próprio Pai dava testemunho acerca dele. Então, ele se apresenta aqui como o próprio Filho de Deus, né? E essa apresentação como Filho de Deus atrai, então, a atenção não apenas dos fariseus que estavam ali para ouvir Jesus, dar as suas explicações, vamos dizer assim, para questionar Jesus, mas também atrai a atenção daquelas pessoas que estavam ali para ouvir Jesus também. E preste atenção, os fariseus tentam questionar Jesus para desmerecer o seu testemunho, para desmerecer o seu ensino, só que aconteceu justamente naquele momento o contrário. Jesus trabalhando ali uma espécie de defesa, né, como se ele precisasse defender, mas trabalhando a ideia da sua defesa ali diante daqueles homens, né, que o questionavam, apresentando ali justificativas acerca do seu testemunho, porque o seu testemunho era válido, nós percebemos então que aquelas pessoas que estavam ali, os judeus que estavam ali, que não estavam talvez interessados no questionamento, mas queriam conhecer alguma coisa de Jesus, acabaram, o texto vai dizer no final aqui, lá pelos versículos 29 e 30, que eles acabaram crendo em Jesus. Olha a maravilha, né? Fariseus tentando arguir Jesus para colocá-lo contra as pessoas, e aquilo que Jesus fala toca o coração daqueles homens que se sentiram então atraídos pela presença do Senhor e passaram a crer em Jesus. Né? Diz os versículos 27 em diante, eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus lhe diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus apresenta aí a conclusão da sua defesa, vamos dizer, e no versículo 30, o texto revela o que aconteceu. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então esses homens ali presentes acabaram crendo em Jesus, as pessoas ali presentes acabaram crendo em Jesus por conta daquilo que ele falou, e a ideia central aqui era que, olha, o meu Pai dá testemunho de mim. Na verdade, ele é o meu pai, eu sou filho dele. E esses homens, então, creram em Jesus, nas verdades que Jesus apresentava ali. Os seus corações, uma vez tocados por essa verdade, o atraem para Jesus. Mas preste atenção, aí nós vamos chegar no versículo 31, que diz que Jesus disse, então, aos judeus que haviam crido nele. Jesus está ali para ensinar, os fariseus atraem a atenção de Jesus com questionamentos. Jesus se vira para eles, apresenta ali suas justificativas, as justificativas que Jesus apresenta atraem o coração daquelas outras pessoas que estavam ali, judeus que haviam, naquele momento ali, buscado de alguma maneira conhecer Jesus. O coração deles se inflama, eles começam então a crer em Jesus, é o que o texto diz, muitos crerão nele, e agora Jesus se volta para aqueles que haviam acabado de crer em Jesus. Por que Jesus se volta a eles? Porque é necessário a todos aqueles que creem em Jesus, conhecer Jesus mais intimamente, né? Ir aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Então, o que o texto vai acabar nos apresentando aqui, ou uma das coisas que nós acabamos entendendo aqui, é que nós precisamos, então, uma vez que nos dispomos a conhecer Jesus,
conhecer, como a palavra diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Temos que conhecê-lo mais intimamente. Essa é a primeira lição para nós essa noite. Jesus se volta ali para aquelas pessoas porque há uma necessidade de que aquele que se dispõe a viver com Jesus o conheça mais intimamente. Há uma dificuldade nos tempos atuais, talvez ao longo de todo o tempo, de que pessoas queiram, na verdade, se dispor a conhecer mais intimamente ao Senhor. É um trabalho que sempre nós temos na igreja, é fazer com que as pessoas se disponham a conhecer Jesus mais intimamente, né? Conhecer Jesus de uma maneira a se deixarem ser transformados por Ele. Então Jesus se volta para aquelas pessoas porque é necessário que eles o conheçam, então, de uma maneira mais intensa. Além de crer naquele primeiro momento, é necessário que eles busquem um conhecimento maior acerca de Jesus. E Jesus diz, então, justamente em cima dessa ideia, algo muito importante para eles. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Perceba aqui que tem uma espécie de um ciclo aqui colocado. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus, ele não se torna um discípulo simplesmente por essa disposição passageira. Uma das coisas que eu gosto de dizer na igreja é que aquele momento do aceitar Jesus ali na frente, né? Ele é um momento importante, ele é um momento especial, ele é um marco nas nossas vidas, mas o aceitar Jesus, né? O entregar a sua vida a Jesus, ele não pode morrer naquele momento ali. Ele precisa ser agora uma ideia contínua. Ou eu aceito, eu recebo, eu entrego a minha vida a Jesus todos os dias e não somente naquele dia. Então há muitas pessoas que se entregam a Jesus em um dia e no outro dia não se entregam mais. Ou se entregam a Jesus naquele dia, passam um tempo e daqui a pouco abandonam Jesus. Então é importante perceber que aquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus, ele vai passar agora, ou necessariamente ele precisa ser um discípulo continuamente de Jesus. Não pode morrer naquele momento ali, não pode se prender naquele momento. Então Jesus que diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então Jesus diz, há discípulos falsos e há discípulos verdadeiros. E isso precisa nos constranger grandemente. Há discípulos que não são discípulos de verdade, ou há discípulos nominais, né? Aqueles que se dizem discípulos, mas na verdade não são. E isso é algo muito sério quando é proferido da própria boca do nosso Senhor Jesus. É algo muito sério. Ele mesmo diz, há aqueles que dizem ser meus discípulos e não são. Está nas entrelinhas aqui esse entendimento. Então tem aqueles que serão verdadeiramente discípulos de Jesus. E quem são aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus? Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra. Ou seja, aqueles que permanecem firmes na palavra do Senhor são aqueles que verdadeiramente são os discípulos de Jesus. Então preste atenção. Primeiro, ele olha graciosamente para aqueles que se dispõem a segui-lo, a ouvi-lo. Então, quando nós olhamos para Jesus com uma disposição a ouvi-lo, ele vai olhar para nós com graça. Ele vai olhar para nós com carinho, ele vai olhar para nós com amor, ele vai olhar para nós como quem diz assim, eu vou me dedicar para você agora. Eu vou me dedicar para que você possa me compreender, eu vou me dedicar para que você possa me conhecer mais. Eu vou me dedicar para que você possa aprofundar o seu relacionamento comigo. Então é muito emblemático quando Jesus se volta para aquelas pessoas que naquele momento passaram a crer em Jesus. Só que o que ele está colocando é que há um discípulo verdadeiro, e esse discípulo verdadeiro ele vai precisar viver uma aliança. E a aliança ela não pode ser uma coisa passageira, né? Quem é casado e aí você tem aí a sua aliança, você precisa, e uma das coisas que eu sempre falo a respeito de casais, é que falta essa disposição na mente de que o casamento, a aliança do casamento, ela passa a ser então agora necessariamente indissociável. Então a gente não busca mais o caminho de que qualquer coisa eu saio, qualquer coisa eu deixo, qualquer coisa separa, qualquer coisa você vai para casa da sua mãe, eu vou para a minha. Não! Então é uma das coisas que nós precisamos refletir acerca disso. Ainda que em algum momento isso possa sair da nossa boca de uma maneira infantil, no meio de uma discussão, assim que
for retomada, vamos dizer, a racionalidade acerca das coisas, você precisa dizer assim para si mesmo, né? Olha, foi bobagem isso aí que eu falei, porque não tem por que pensar nisso, porque nós temos uma aliança. Então, o que Jesus nos mostra é que há um discípulo que escolheu viver uma aliança com ele. E Jesus se dispõe a viver essa aliança agora, então, com os seus discípulos. Então, ele atenta carinhosamente, graciosamente àqueles que se dispõem a ouvi-lo, e agora aquele que se dispõe a ouvi-lo e deseja viver, então, a aliança com ele, ele precisa entender que essa aliança ela não pode mais ser rompida. E aqui há, então, a ideia de que ele precisa permanecer. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, nos meus ensinos, o discípulo de Jesus verdadeiro, ele precisa permanecer verdadeiramente firme em seus ensinos. Então ele não pode estar escolhendo, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Jesus, eu gosto de correr para ti quando eu estou precisando, mas quando eu estou tranquilo eu te deixo de lado. O discípulo de Jesus, ele não tem essa alternativa. E por que ele não tem essa alternativa? Ele não tem essa alternativa porque ele mesmo entendeu que para ser discípulo de Jesus, ele precisa então permanecer firme na palavra dele. Então essa firmeza, ela é constante, ela é em todo tempo, ela é em toda circunstância. Então há necessidade de permanecer na palavra. E há algo muito interessante, essa palavra permanecer, o termo original dela é meneim. E o que é meneim? Meneim é permanecer, ele dá uma ideia de repouso. É como aquele que permanece na sua casa, no seu descanso, no seu lugar de repouso, no seu lugar de segurança. Entenda bem. Então ele não permanece como quem permanece por algo imposto. Ele não é como criminoso que ele está preso de uma maneira impositória. Ele foi condenado a ficar ali, então ele fica preso, mas ele não queria estar ali. Ele queria sair. Ele foi condenado a estar ali, mas ele permanece naquele lugar. Ele permanece na cadeia. Ele permanece ali naquele lugar preso, mas ele não queria estar ali. Não, aquele que permanece na palavra de Jesus, ele permanece em repouso, em descanso, como quem permanece no seu lar, como quem tem prazer de estar na sua casa, como ele tem prazer de estar no seu local seguro. Então o nosso lar é o nosso local de segurança. Então nos dá prazer em voltar para o nosso lar, né? Nos dá prazer em estar na nossa casa, no lugar onde nós nos sentimos seguros. Então a palavra de Deus é aquele lugar de permanência de segurança. É o lugar de permanência prazerosa. Então não entenda bem, se você ainda tem o pensamento de que permanecer na palavra é algo incômodo, é algo triste estar ali tendo que se forçar a essa situação, ainda que muitas vezes nós estejamos precisando entristecer a nossa carne. Mas a consciência que nós temos acerca da palavra é de que nós estamos permanecendo no melhor, ainda que contraria a nossa própria vontade. Quando nós nos lembramos que a orientação é da palavra, eu estou permanecendo no melhor. Esse é o meu lugar de repouso, esse é o meu lugar seguro, é aqui que eu me sinto bem, né? É essa casa, né? É aqui que eu faço morada, é aqui que eu permaneço. Então, quando Jesus diz, se vocês permanecerem, meneim, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, pega isso aqui. O discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que permanece seguro, com prazer, constante, alegre na sua palavra. Então precisa ter alegria em nós, em saber que nós, na palavra do Senhor, nós estamos repousando no lugar mais seguro que nós podemos estar. A palavra é a nossa segurança, ela é a nossa fortaleza. Ela então vai nos direcionar para aquilo que agrada ao Senhor. E isso então alegra os nossos corações, como quem repousa na sua casa, como quem chega em casa e senta no seu sofá, como quem se sente à vontade, como quem se sente seguro no seu lar. Então essa é a ideia de permanecer então na palavra do Senhor. Se você permanecer na palavra como quem permanece dessa maneira, verdadeiramente você é discípulo do Senhor. Amém? Aí ele diz então, esse discípulo verdadeiro, aí sim,
esse discípulo verdadeiro, ele vai ter acesso a uma nova coisa. E qual é essa nova coisa? A verdade. A verdade, ela é conhecida por esse discípulo verdadeiro. Por quê? Porque uma vez que ele se dispôs em seu coração a permanecer seguro nessa verdade, que é a palavra de Deus, quando ele dispôs em seu coração a ter alegria em estar permanecendo nessa palavra, ele vai ter acesso à verdade dela. Então ele não chega a ela contrariado, né? Ele chega a ela para ser contrariado nas suas vontades, mas ele se dispõe, essa é a verdade. Fala comigo, trabalha em minha vida, corrige. Então, a disposição dele é diferente. E a palavra vai falando, vai confrontando as suas vontades, o seu querer, os seus pensamentos ali, e ele vai conhecendo aquilo que de fato é a verdade. Então, esse discípulo verdadeiro de Jesus, permanecendo na palavra do Senhor, conhece então a verdade. Conhece então a verdade. Tendo conhecido a verdade, uma das coisas que nós podemos perceber é que a nossa natureza de filho se manifesta através do conhecimento. Você que é pai e hoje especialmente você que é mãe, você tem o seu filho e você sabe que o seu filho ele precisa conhecer as coisas através de você. E nós como filhos conseguimos entender que nós precisamos conhecer as coisas através dos nossos pais. Então a nossa natureza de filhos faz com que nós venhamos a precisar ser ensinados. Então, o fato de estarmos conhecendo a verdade demonstra que somos filhos. Olha que coisa graciosa da parte de Deus. O fato de que nós estamos nele conhecendo a verdade demonstra a nossa natureza de filho, né? Eu vejo tantas pessoas declarando isso ultimamente, né? Tem sido uma corrente, né? Um pensamento, na verdade, dentro do cristianismo, tão difundido, mas tem muita gente que está querendo ser filho sem ser ensinado. Quando, na verdade, a palavra nos demonstra que os filhos de verdade são aqueles que serão ensinados. Então, não basta cantar uma música e dizer sou filho. O filho, ele é ensinado, ele é corrigido, né? Ele é disciplinado, como o autor de Hebreus fala, né? Isso é uma outra questão. Mas só para a gente poder entender, a nossa natureza de filhos faz com que a gente conheça a verdade através do nosso Pai. E é um privilégio conhecer, meus irmãos. É um privilégio. Conhecer a verdade é um privilégio. É uma alegria conhecer a verdade. É uma alegria conhecer tudo aquilo que o Senhor nos ensina, né? Ter as certezas de Cristo na nossa vida. É necessário haver uma disposição graciosa de Deus para isso sobre as nossas vidas e da nossa parte um reconhecimento desse privilégio. Então somos privilegiados em conhecer a verdade através de Cristo. Então entenda bem aqui, ó, quem permanece firme na palavra torna-se um discípulo de verdade e o discípulo de verdade conhece a verdade. Você acompanhou isso aí comigo? Quem permanece firme na palavra torna-se um discípulo verdadeiro e sendo um discípulo verdadeiro, com a sua natureza de filho manifestada, ele passa a conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, o texto diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, por fim, nós encontramos em Cristo libertação. Porque a partir do momento que nos dispomos a viver enquanto discípulos, conhecendo-o profundamente, nós seremos libertos através das verdades que serão por ele contadas. É por isso que quando Jesus chega àquelas pessoas que haviam acabado de crer nele, Jesus precisa fazer com que eles também possam, crendo nele, sejam libertos. Mas há um processo para que sejam libertos. Há um processo para que eles encontrem a liberdade em Cristo. E esse processo ele passa por essa disposição em ser discípulo para que conheçam a verdade, para que por fim possam ser libertos. Eles sequer conheciam isso, depois o texto vai apresentar isso. Eles não conseguiram nem entender. Versículo 33, eles vão dizer, mesmo Jesus sem falar essas coisas, eles responderam, somos descendentes de Abraão, né, judeus, então o pensamento deles, o entendimento deles, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aquela geração ali não havia passado aquilo que gerações anteriores passaram no Egito, gerações anteriores passaram na Babilônia, então eles não haviam passado por aquilo, então eles falam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Né? Então eles não sequer
conseguiam se ver como prisioneiros de alguma coisa, apesar desse momento histórico aqui apresentar todo o povo judeu colocado debaixo de um jugo ali do Império Romano. Então isso acontece. Então preste atenção, Jesus precisa os libertar, mas eles não conseguiam sequer enxergar-se como prisioneiros de qualquer coisa que fosse. E Jesus vai trazer liberdade a eles, então, através da sua demonstração de si mesmo, né? A sua verdade, ele é a verdade. Então entenda, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por que a verdade nos liberta? Meus irmãos, nós somos, por exemplo, através da palavra de Cristo, nós somos justificados. O que é a justificação? É a libertação da culpa do pecado. Nós somos, por natureza, pecadores. A palavra diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. A nossa natureza pecadora automaticamente nos conduz a uma certeza de condenação, por conta dos nossos pecados. Mas uma vez justificados em Cristo, Jesus nos justifica, nós somos libertos da culpa do pecado. Então já não somos mais tidos como culpados. Somos libertos através do nosso Senhor Jesus. Então a verdade de Jesus nos liberta da culpa do pecado. A verdade de Jesus que nos justifica, nos liberta da culpa dos nossos pecados, nos dando acesso então à presença de Deus. A verdade de Jesus, ela também nos traz santificação. A palavra, ela nos traz orientação para que sejamos santificados, tornados santos em Cristo, né? Então nós aprendemos há mudanças na nossa vida, nós vamos sendo santificados pela palavra de Deus. À medida que nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós vamos vivendo experiências novas, corrigindo aquilo que estava errado, vamos sendo santificados. Então, a santificação de Jesus Cristo em nós, ela nos liberta agora da escravidão da corrupção. Então, antes, éramos aprisionados nos nossos pecados. Éramos aprisionados pelos nossos erros. É o que Jesus vai dizer mais à frente no versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, todos aqueles que não se santificaram são escravos do pecado por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, aquele cidadão lá que diz assim: não, eu sou livre, eu posso beber a hora que eu quiser. Na verdade, ele é preso à bebida. Aquele que diz: eu sou livre, eu posso usar a droga que eu quiser, a hora que eu quiser. Na verdade, ele é preso à droga. Aquele que diz assim: eu posso sair com a mulher que eu quiser, eu posso sair com o homem que eu quiser. Na verdade, eles são presos à prostituição, aos pecados da sua carne, né? Então, na verdade, aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado, ele não é livre. Ele pensa que é livre, mas na verdade ele é escravo do seu próprio pecado. Ele vive preso ao seu próprio pecado com uma ideia de liberdade. Então Jesus falou isso. O escravo não tem lugar permanente na família. Olha aqui a ideia de filho. O escravo, ele não é filho. Ele não tem lugar permanente na família. Mas ele diz: mas o filho pertence a ela para sempre. Então aquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus e vai passar a conhecer a verdade em Cristo, ele é, na verdade, o filho. E o filho, ele adquire conhecimento ali do seu pai. Então, essa verdade da palavra de Deus, ela nos coloca nesse lugar de filhos mais uma vez, e não de escravos, não de prisioneiros, não de prisioneiros do pecado. O filho agora, ele aprende, ele é corrigido, ele é direcionado, ele, através da palavra, ele vai sendo transformado, porém, ele não é escravo. Entenda isso. Então, tem muita gente que vai tentar, de repente, colocar na cabeça daquelas pessoas que estão ali mais instáveis na sua fé, vai tentar trazer na cabeça dessas pessoas a ideia de que, mas esse negócio de ser crente é um monte de regra em cima de você ficar preso nessas coisas. É o contrário, meus irmãos. Nós somos livres e nós temos o prazer, a satisfação, meneim, de permanecer na palavra do Senhor, sendo ali edificados como filhos, né? Como um filho que escuta o seu pai, que escuta as boas orientações do seu pai. Então nós somos filhos, nós não somos escravos, nós não somos presos, nós somos livres, nós temos a alegria disso. Portanto, se o Filho os libertar, ele conclui o versículo 36, verdadeiramente vocês serão livres, né? Vocês de fato serão livres. Então essa é a maravilha do Evangelho de Cristo. O Filho nos liberta. E agora o Filho de Deus nos liberta. E agora nós somos feitos filhos também.
né? O Filho com F maiúsculo nos liberta e nós somos feitos filhos também de Deus, juntamente com Ele. E agora nós de fato somos livres, não somos mais aprisionados nos nossos pecados. Então, dê um brado de vitória, fique alegre, né? Se deleite na presença de Deus, porque você não é mais um prisioneiro, você não é mais escravo, você é livre. Você encontrou a presença de Jesus e aquilo que Ele te orienta como pai. Você é filho, você é amado por Deus, você é amada por Deus. E essa é a maravilha do Evangelho. Ele nos libertou de tudo aquilo que o pecado trazia sobre nós como aprisionamento. Quando a gente entende isso, a gente olha para trás e a gente diz assim, poxa, realmente, eu era preso naquilo ali, eu era preso naqueles pecados, eu era preso na minha falta de fé, eu era preso no meu pensamento de que Deus não existia, eu era preso no dinheiro, eu era preso nas minhas vontades, eu era preso na minha arrogância e tantas outras coisas que o pecado nos aprisionava. Mas agora em Jesus Cristo nós somos livres e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós somos feitos filhos na presença de Deus. Há uma alegria de Deus em ensinar os seus filhos, em trazer os seus filhos agora, tirando-os então das trevas e trazendo-os para a luz, tirando-os da condição de escravos, fazendo-os filhos de verdade e sendo verdadeiramente livres. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós somos livres em Jesus. Nós somos livres em sua presença. Livres do pecado, livres do inferno, livres da condenação, porque nós somos agora justificados. Não recebemos mais sobre nós a culpa pelos nossos pecados, e isso é maravilhoso para nós. Somos santificados nele, e agora nós não vivemos mais na escravidão das nossas corrupções. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso alegra os nossos corações e nos traz a certeza de que nós decidimos então por viver por Jesus. Fomos atraídos por Ele, nos dispomos então agora a viver de acordo com a sua vontade, e isso é maravilhoso para as nossas vidas. Que isso então fortaleça muito os nossos corações hoje. Talvez ao longo da sua caminhada com Jesus, você se pegue algumas vezes em questionamentos, né? Em alguns momentos você acha que a caminhada é penosa, é árdua por alguma coisa que você tenha que mudar. Guarde esse pensamento na sua cabeça. Se disponha a estar na presença de Deus, como quem permanece, como quem repousa, como quem desfruta da sua presença, como quem desfruta dos seus ensinos, como quem ouve aquele pai experiente, mais velho, que nos direciona aquilo que é bom, e que isso então fortaleça os nossos corações nessa noite. Meus irmãos, que nós possamos ter essa certeza, e essa alegria em nós, nos nossos corações, que estamos no melhor lugar. Você fez a melhor escolha. E de repente, se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, faça como aqueles judeus, naquele dia ali, que Jesus tendo dito todas as coisas a respeito dele, eles creram então em Jesus, e a partir daquele momento eles se dispuseram a de fato serem discípulos de Jesus, e Jesus então começou a ensiná-los e direcioná-los como eles conseguiriam ser discípulos de verdade. Então, viva como um discípulo verdadeiro de Jesus, como quem busca conhecer a verdade, como quem busca o seu conhecimento, como quem busca, então, se dispor à sua verdade, tenha prazer em estar na presença de Deus. Que isso, então, fortaleça os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos aí no teu lugar, vamos orar por isso. Vamos orar por prazer em estar na presença de Deus, vamos orar por prazer em conhecer as suas verdades, vamos orar por alegria em conhecer aquilo que Ele deseja para nós. Amém? Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações sejam fortalecidos em Ti todos os dias. E nessa noite, Senhor, em que conhecemos a Tua palavra, percebemos, Senhor, meu Deus, que há aqueles discípulos que não são discípulos verdadeiros. São aqueles que não se dispõem a viver de acordo com a Tua vontade. Mas nós, Senhor, queremos ser discípulos de verdade, discípulos de fato. Viver de acordo com a Tua palavra. Nós queremos ter prazer em estar em Tua presença. Nós queremos ter prazer, uma disposição em nossos corações e ter alegria, Senhor, em conhecer a Tua verdade. Ainda que muitas vezes ela venha confrontar o nosso eu, ela venha confrontar os nossos querer, a nossa carnalidade. Ainda assim, Senhor, meu Deus, que haja prazer em nós, em saber que nós repousamos em um lugar seguro que é a Tua presença. Que assim, Senhor, em nome de Jesus, nós sejamos
conduzidos a conhecer a Tua verdade. E conhecendo a Tua verdade, conhecendo as verdades da Tua palavra, nós sejamos libertos definitivamente de todo pecado, Senhor, que um dia tentou nos escravizar. Assim, Senhor, meu Deus, traz liberdade sobre a vida dos Teus filhos. Traz liberdade sobre nós, Senhor, porque os nossos corações estão inclinados a Ti, os nossos ouvidos voltados para o Senhor, o nosso desejo voltado para Ti, Senhor, meu Deus, para que nós possamos viver verdadeiramente e intensamente a Tua palavra, Senhor. Fortalece, Senhor, meu Deus, todo aquele que está enfraquecido. Fortalece, Senhor, meu Deus, todo aquele que tem titubeado, Senhor, meu Deus, em permanecer em Tua presença. Aquele que andou afastado dos Seus caminhos, Senhor, meu Deus, que nessa hora retorne à Tua presença. Retorne ao desejo de ser um discípulo verdadeiro do Senhor, entregando a sua vida, entregando a sua fé, entregando os seus caminhos a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, aquele que nos ouve nesse momento, que talvez ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que nessa hora, Senhor, meu Deus, seja recebido por Ti como filho, em nome de Jesus, Senhor, entregando o seu coração, a sua vida, Senhor, e todo o seu querer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Conhecendo a verdade do Senhor, nós seremos libertos, Senhor, pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, é o que diz a Tua palavra. Te louvamos, te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passaremos agora para o momento da ceia, né? Tá aqui uma ceia que está esperando, tá? Você está preparado aí na sua casa, você preparou aí o pão e o suco da uva para nós podermos consagrar nesse momento. Esse momento da ceia que é sempre muito especial. 1 Coríntios, no capítulo 11, eu sempre amo esse texto e gosto de ler sempre em nossos momentos de ceia. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, meus irmãos, o que o texto bíblico nos diz é que Jesus havia feito esse gesto ali juntamente com os seus discípulos. E tendo feito esse gesto com os seus discípulos, ele passou a ensiná-lo, né? Tem alegria em ser ensinado por Jesus. Jesus amava ensinar e ele continua amando ensinar. Hoje ele nos ensina através do texto sagrado, ele nos ensina através de uma pregação, ele nos ensina em todo o tempo. Então tenha prazer em ser ensinado por Jesus, porque mesmo naquele momento em que se aproximava ali o seu sacrifício, Jesus se dispôs a ensinar os discípulos. Então ele disse: Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Falando a respeito do seu sacrifício, ele disse assim: olha, que vocês possam partir o pão. Havia um questionamento, né, uma questão aqui no meio do povo em Corinto, que Paulo estava falando. Eles não estavam vivenciando aquele momento de uma maneira adequada. Quando eles se reuniam, cada um cuidava de si, cada um estava pensando só em si, eles não partiam do pão de fato. Então Jesus falou assim: olha, esse é o meu corpo, é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, partam em memória de mim, né? Partilhem em memória de mim. Então quando nós partilhamos como corpo de Cristo, nós então lembramos de Jesus. E entenda bem, não apenas partilhamos o pão, o alimento físico, mas quando nós partilhamos do próprio Senhor Jesus, nós estamos levando as pessoas o seu ensino, a sua verdade, e isso agrada, isso lembra ele, isso é feito em memória dele. Da mesma forma ele diz: depois da ceia, tomando o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós lembramos do sacrifício de Cristo. Ele disse então, o apóstolo Paulo: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Aqui há a questão de que aqueles irmãos se reuniam ali para partilhar e não olhavam para o lado, né? Não olhavam para os outros, não cuidavam dos outros como igreja. Então, havia ali indignidade quando eles, fazendo aquilo ali, não faziam pensando no outro, não faziam pensando no irmão. Também haviam aqueles que estavam ali e não refletiam acerca dos seus próprios pecados, então comiam por comer, simplesmente participavam daquele momento, porque de repente não adiantava de nada eles partilharem o pão e se demonstrassem ali caridosos, vamos dizer assim, partilhando aquele que tinha mais com o que tinha menos, mas não refletissem acerca dos seus próprios pecados. Então tudo isso estava presente ali naquele momento, naquela discussão. Então o apóstolo Paulo disse que você não fizesse isso de maneira indigna. Então nesse momento nós precisamos pensar, fazer uma reflexão acerca de nós, reconhecer os nossos pecados, lembrar a respeito daquilo que nós temos feito e nos arrepender. E também nos dispor a viver como igreja, a viver como corpo de Cristo, a viver em comunhão. E tudo isso o apóstolo Paulo falou. E disse no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que cada um de nós pudesse então nos examinar, pensar a respeito de nós mesmos, reconhecer aquilo que nós temos feito de errado com relação a nós mesmos ou com relação ao próximo, para que nós pudéssemos então comer do pão e beber do cálice. É a palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, para que nós possamos cear nesse momento, eu quero te convidar, nesse momento, a refletir acerca disso. Feche teus olhos no teu lugar, e você que tem uma decisão por Cristo, você que é um discípulo de Cristo, como nós pregamos nessa noite, que você possa, então, se dispor diante do Senhor. Faça a tua oração. Eu vou te dar 1 minuto para isso. Você vai fazer a sua oração, eu vou fazer a minha oração. Curva sua cabeça no seu lugar e ore ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que temos feito que não tem te agradado, Senhor, por tudo aquilo que temos feito de errado contra o Senhor, contra nós, contra o nosso próximo, contra a nossa família. Nós te pedimos perdão, nos arrependemos das nossas falhas, nos arrependemos dos nossos erros, porque reconhecemos, Senhor meu Deus, que muitas vezes fazemos coisas que não te agradam pela vaidade, por nos deixar levar pelo nosso ser pecaminoso. Nós nos arrependemos nessa hora. Te pedimos perdão. Nos lava, Senhor, nos purifica de todo pecado. Nós te pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a fazer aquilo que te agrada, a fazer a Tua vontade, a glorificar o Teu nome com as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Segura aí na sua mão o pão e o cálice. Vamos consagrar ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Pai amado, nós consagramos ao Senhor essa partícula de pão que representa o teu corpo, entregue em sacrifício por amor, Senhor, de cada um de nós. Nós consagramos a Ti, Senhor meu Deus, porque reconhecemos o Senhor se entregou em sacrifício, recebeu sobre o seu corpo, sobre o seu ser, as dores, Senhor, da condenação que era nossa. Éramos nós que merecíamos, Senhor, toda aquela condenação. Era para recair sobre nós a ira do Senhor. Mas o Senhor Jesus recebeu sobre si toda a nossa condenação, sendo conduzido àquela cruz com toda espécie de sofrimento, recebendo sobre o seu corpo, Senhor, todo tipo de dor. Por isso, em nome de Jesus, nós consagramos essa partícula de pão nessa hora, Senhor. Lembrando disso, Jesus, o Senhor se entregou por nós e recebeu as dores que nós merecíamos. Consagramos também o cálice com o suco da uva que representa, Senhor Jesus, o teu sangue, derramado do alto da cruz do Calvário. É o cálice da nova aliança do Senhor. Não mais o cálice da ira, mas o cálice do perdão sobre os nossos pecados. Ele que nos lava, nos purifica dos nossos pecados, Senhor. Nessa hora, nós lembramos que o teu sangue foi derramado no alto daquela cruz, porque a tua palavra mesmo declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sabemos, Senhor, que através do teu sangue, Jesus, nossos pecados foram perdoados.
somos justificados então em Ti, Senhor, e simplesmente pela graça do Senhor, nós somos então perdoados de todos os nossos pecados e livres da culpa e livres da condenação. Nesse momento, Senhor, consagramos a partícula de pão, o cálice, comemos e bebemos e glorificamos o Teu nome. Coma e beba e agradeça a Deus. Faça a sua oração pessoal nessa hora, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós somos gratos. Nós te exaltamos. Tu és santo, justo e fiel. A tua misericórdia dura para sempre. Nós te exaltamos, Jesus. O nosso ser exulta na certeza de que o Senhor vive e voltará. A nossa fé nos fortalece em Ti, Senhor. Temos Te buscado, Senhor, e Te encontrado na palavra. Mas ansiamos pelo dia em que nós estaremos em Tua presença. Estaremos diante do Senhor face a face. O Senhor vai voltar e vai buscar a Tua igreja, aqueles que permaneceram fiéis na Tua presença, os verdadeiros discípulos, as ovelhas do Senhor. Nós Te louvamos, Jesus, porque de maneira tão graciosa o Senhor nos salvou, nos alcançou e nos elegeu, Senhor, para viver em Tua presença. Te louvamos, Jesus. A Tua palavra é maravilhosa. Te louvamos, Jesus. Entregamos todo o nosso ser a Ti e ansiamos pela Tua volta. E estaremos aqui declarando: o Senhor vive, reina e em breve, muito em breve, Ele voltará. Aleluia, aleluia, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esse momento em que estivemos aqui juntos, ceando com o Senhor. Você aí na sua casa, a gente daqui. Sempre é um momento maravilhoso. Louvamos a Deus por isso, renovando a nossa aliança com o Senhor, renovando o nosso relacionamento com Ele, que você possa continuar firme na presença do Senhor, que você possa continuar firme, glorificando o nome dEle. E agora, para encerrar o nosso culto dessa noite, eu queria orar pelas mamães. Você que é mamãe, que está aí do outro lado, né? Você que está aí com a sua mãe, ou você que está aí com a sua esposa, né? Da forma como você estiver, se você estiver com seus filhos aí, se não, se você está sozinha também, você é mãe, não tem problema. Nós estaremos orando por você nessa hora. Louvamos a Deus por esse momento e vamos orar pelas mães, vamos orar por cada pessoa nesse momento que está aí com as suas mães também. Vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos da Tua bênção, da Tua graça, do Teu favor sobre cada uma dessas mães tão dedicadas, tão atenciosas aos seus filhos, pessoas que têm servido ao Senhor. Nós declaramos a Tua bênção, Senhor, meu Deus, sobre cada uma dessas mães, sobre cada um desses filhos, Senhor, que estão com as suas mães agora, dedicando a sua atenção. Nós abençoamos a vida daquelas mães que não estão nesse momento, talvez, junto com os seus filhos, mas que a Tua bênção, Senhor, chegue sobre as suas vidas, que o Senhor possa dar nesse tempo saúde a todas elas, que possa estar livrando de todo mal, que o Senhor possa estar guardando dos perigos, Senhor, e das investidas do inimigo, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada mãe, abençoa, Senhor, meu Deus, as suas casas, abençoa as suas famílias, em especial, Senhor, nesse momento, aquelas que têm orado pelos seus filhos, Senhor, e que talvez em alguns momentos se peguem entristecidas. Nós oramos, Senhor, fortalece o coração dessa mãe nessa hora. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor alcançará as suas casas e a sua família. A promessa do Senhor sobre os seus filhos será cumprida para a glória do nome do Senhor. Pai amado, faz com que sejam sempre mulheres perseverantes na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e assim o Teu nome seja glorificado, através da vida de cada mãe, Senhor, meu Deus, que no exercício, Senhor, meu Deus, desse papel tão precioso que o Senhor colocou nas suas vidas, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém, amém. Feliz Dia das Mães e
Parabéns também hoje especial a nossa querida Cíntia, né? Muito amada por todos nós, a nossa igreja, Cíntia. Parabéns. Feliz aniversário, que o Senhor possa estar guardando a sua vida, o seu coração, concedendo saúde. Você é muito preciosa para nós, tá bom? Quero mandar também um alô especial, fui cobrado semana aí passada. Davi, abraço pro Davi também, nosso querido Davi, filho da Aline e do Felipe. Deus abençoe Davi, tá vendo irmãozinho aí, Davi, viu? Cuidado do seu irmãozinho. Gente, Deus abençoe vocês. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Infelizmente não podemos hoje nos abraçar, né? Trocar lembrancinhas, mas estamos aqui com os nossos corações alegres no Senhor. Então não se entristeça de maneira nenhuma. Fique firme, fique feliz na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Giovanilson hoje presente, Felipe, Sheila, Help, Paulinho, todo mundo que está presente. Acho que a Bia estava aí. Jonicé, Deus abençoe você que está acompanhando aí com a gente. Você que não é da nossa igreja, seja abençoado em nome de Jesus. Adriana, João Vitor do Louvor, João Vitor, meu filho, Sofia, Neuza, Ronaldo, ó, Ronaldo apareceu, Ronaldo, Deus abençoe, Ronaldo, estamos com saudade, Ronaldo. Dora, Vanusa, Carla, todo mundo, Deus abençoe. Fernanda, em nome de Jesus, ano que vem, né, nós estaremos comemorando o Dia das Mães aí, com o Daniel e a Fernanda, em nome de Jesus, né, já vamos aí abençoando a vida deles. Que o Senhor Deus abençoe todo mundo aí, louvamos a Deus pela vida de vocês. De Jaina, Deus abençoe, parabéns aí pelo seu Dia das Mães. E é isso aí, tá bom? Laiara que cuidou da homenagem das mães aí, Deus abençoe, viu, Laiara? Felicidades aí pra você aí, tudo de bom aí, que Deus continue te capacitando aí nesse trabalho aí, tá bom? Deus abençoe todo mundo, a Raquel que tava com a gente, Deus abençoe, tá bom? Fica na paz, que seja uma semana abençoada aí na sua casa, na sua família, vai ficar tudo bem, guarde o seu coração no Senhor, fique firme na presença de Deus, o Senhor é conosco e Ele não vai nos abandonar, fiquem firmes. Dona Conceição, Deus abençoe você também, tá bom? Fiquem firmes em nome de Jesus. Vão na paz. Até quarta-feira aqui no continuando o nosso Sermão do Monte, tá bom?